Olá pessoal, tudo bem? Advogado de imigração Mark Moraes, falando diretamente de Miami, na Flórida, neste dia gelado. Talvez 20 anos de Miami, talvez seja o dia mais frio que eu já passei aqui em Miami. A sensação térmica neste domingo, dia 1º de fevereiro, chegou a menos 7 graus, aquela sensação térmica, né? Um vento cortante, não quero nem imaginar como é que está aí mais para o norte da Flórida e no norte aí dos Estados Unidos. Eu não costumo sentir muito frio, mas tá frio, tá? Então me agasalhei aqui, a orelha, apesar de pegar fogo de vez em quando com as pessoas falando de mim aí, tá gelada, então protegi aqui um pouquinho. De vez em quando eu vou na varanda, minha cachorrinha adora ficar lá fora, mesmo com esse frio. Aí vou lá fora, trago ela de volta, enfim. E aproveitando para responder algumas perguntas. E essa pergunta eu achei bem interessante porque foi tema, inclusive, de um debate saudável com uma colega advogada, num grupo que a gente tem, um grupo de WhatsApp. Mas, enfim, essa pergunta é interessante porque ela toca em alguns pontos importantes aí, tá? Ela toca na questão da suspensão anunciada pelo governo americano, né? Essa suspensão para 75 países, o Brasil está nessa lista dos 75 países, suspensão da emissão de visto de imigrante, tá? Via consular, pelas embaixadas e consulados americanos fora dos Estados Unidos. Essa suspensão não afeta vistos de não imigrante, como os de turista, estudante, O1, H1B, L1, E2, não são afetados. Também, mesmo os de imigrante, eles não são afetados se estiverem fazendo via ajustamento de status. Já fiz alguns vídeos falando disso, que também o que está suspenso é simplesmente a emissão do visto. Depois de percorrer todas as etapas, né? O trabalho no processo, protocolou o processo foi julgado pelo USCIS, percorreu o National Visa Center, percorreu tudo, já está, marcou a entrevista, foi aprovado na entrevista. Se a emissão for ocorrer dentro do período de suspensão, o consulado não vai poder emitir o visto, a estampa do visto no passaporte, tá? Mas depois de percorrer tudo, levou meses, talvez anos aí, até chegar nessa fase. Então, o que está suspenso é isso, tá? E no site do próprio Departamento de Estado, né, eles explicam lá que caso você é o peticionário, o beneficiário principal, caso você seja cidadão de algum outro país, que você poderia se beneficiar desse outro país para poder tentar se livrar da suspensão. Por exemplo, tem muito brasileiro que tem dupla cidadania com a Itália. A Itália, assim também Portugal, não está na lista desses 75 países. Então, naquele momento ali, você pode atualizar o seu DS-260 e colocar como a sua cidadania a Itália ou Portugal. Tá? Isso é um ponto, você conseguiria sair dessa suspensão. Acontece o seguinte, muitas vezes o beneficiário principal é cidadão de um país, os filhos também, né, tal, Itália, e acabam indo pro pai ou para a mãe, que o pai ou a mãe, neste caso, seria o beneficiário principal, e passa para os filhos, mas não necessariamente para o cônjuge. Então, o cônjuge, ele só, por exemplo, teria a cidadania brasileira. E como é que fica nesses casos, né? No debate ali com a colega, eu disse que, porque ela teve uma situação nesse sentido, onde o beneficiário principal tinha uma cidadania de um país que não estava na lista, ele pôde se beneficiar, mas o cônjuge não, o cônjuge só tinha cidadania brasileira. E aí ela questiona o cross-chargeability, né? Que a seguidora pergunta aí, né? E a unidade familiar, tal.
Então, eu já esperava que isso fosse acontecer, porque isso é uma suspensão com base na cidadania da pessoa. E simplesmente com base na emissão do visto, propriamente do visto. Não é o cross-chargeability que a gente está acostumado a ver nos casos das cotas de vistos, tá? No boletim de vistos. Por exemplo, se tem o beneficiário principal é cidadão, vamos imaginar aí, tá lá, da Alemanha, e o cônjuge é de cidadania da Índia. A Índia tem uma fila de espera enorme, por exemplo, para EB2, tá? Esse cônjuge indiano poderia se beneficiar da cidadania do principal, no caso, e não ter que esperar tantos anos e fazer essa cross-chargeability, ok? Mas eu entendo que não se aplica nessa situação da suspensão. Essa é uma suspensão, apesar de indefinida, ela é temporária, e ela não é o mesmo tipo de situação do cross-chargeability do boletim de vistos. Esse é um ponto, tá? Então, a pessoa, se o cônjuge do beneficiário principal não for cidadão também, por exemplo, da Itália, ou de Portugal, ou de algum outro país que não esteja na lista, não vai poder se beneficiar. O consulado vai emitir o visto para todo mundo, exceto para quem não tiver a cidadania desse outro país que não estiver na lista. Não vai poder fazer esse cross-chargeability. E a questão do princípio da unidade familiar. A minha resposta foi, apesar de fria, dura, uma resposta simples. Não vai ter separação familiar. O principal e os filhos, eles podem optar em aguardar no Brasil. Não precisa abandonar o cônjuge que não pode ir agora. Aguarda no Brasil. Quando tiver todo mundo pronto, vai. Tá? Não vai ter separação de unidade familiar, nada disso. E era uma coisa que era altamente discutido, por exemplo, em questões e debates na Corte de Imigração, quando eu era promotor do ICE, e lá, junto com o advogado do imigrante e o juiz ali, ocorria essa questão de unidade familiar. Falei, não, a família pode ir junto para o outro país, não vai ter separação familiar, né? O cidadão americano, ele pode optar e ir para o México, junto com a mexicana, que é a esposa, o cônjuge, entendeu? Não tem uma separação familiar. A mesma coisa acontece aqui nesse caso. É uma suspensão temporária, indefinida, mas temporária. Eu acredito que em até 90 dias isso já possa estar resolvido. É uma definição aí dos critérios, né, da aplicação do encargo público, do grau de inadmissibilidade do public charge. Então, não acredito que vai demorar muito mais que isso. Então, vai ter definições aí, o que vai ser considerado public charge, enfim. Que muita coisa aí passou batido nos últimos anos aí. Quase não se aplicava esse public charge de forma nenhuma. Está na lei, mas ninguém estava deixando de receber um visto por ser considerado um encargo público para os Estados Unidos. E essa administração meio que falou, basta, vamos avaliar isso aí de uma melhor forma. Então, acredito que em 90 dias isso esteja resolvido. Então, não tem como utilizar o cross-chargeability nestes casos. Então, eu não posso falar, porque o cônjuge, o beneficiário principal, ele tem a cidadania italiana, mesmo eu não tendo, por ser cônjuge, eu deveria ser beneficiado. Nessa suspensão não vai poder ser feito assim, até segunda ordem, pode ser que eles mudem isso, tá? E outra coisa também, essa questão da unidade familiar, todo mundo pode esperar no Brasil até que isso se resolva para depois vir a unidade familiar. Ou vem todo mundo fazer a primeira entrada, para não ter que pedir uma nova emissão do visto, todo mundo faz a entrada e depois pode voltar para o Brasil e fica nesse trânsito aí até as coisas serem resolvidas, tá? Então não tem como fazer o cross-chargeability nestes casos. O cônjuge que não tem a cidadania de um país que não está na lista, né, dos 75 países, vai ter que aguardar, não tem jeito, ok? É isso aí. Obrigado, um abraço e até a próxima.